vocês mais uma vez aqui discutindo as nossas aulas de eletrólise. Se você não assistiu às aulas anteriores, eu vou deixar um cardzinho aqui para você clicar e assistir às aulas de 1 a 8. Esta aula aqui é a aula de número 9. E o que é que nós vamos estudar nesta aula? Nós vamos estudar eletrólise em meio aquoso, mas com eletrodos ativos, ou seja, eletrodos que efetivamente vão reagir, vão participar da reação. E aí, o objetivo dessa eletrólise, quando o eletrodo realmente reage, é utilizar para o processo de purificação de metais. Por quê? Daqui um pouquinho eu falo um pouco mais a respeito. Então, inicialmente, para que a gente possa fazer a eletrólise de purificação, a gente precisa entender que os eletrodos eles vão participar das reações de forma efetiva. Significa o quê? Que eles vão ser espécies químicas que vão participar do processo de oxidação e redução. Uma outra coisinha que o objetivo é obter esses metais com elevadíssimo grau de pureza. Por quê? Porque existe no processo, por exemplo, quando a gente trabalha na fabricação quando se é trabalhado na fabricação de fios elétricos de cobre. O cobre ele é um metal de grande poder de condução de corrente elétrica, então ele é utilizado na fabricação de fios elétricos, mas para isso necessita-se de um cobre com um grau de pureza muito elevado. E aí se submete a esse metal, ele sofre uma eletrólise eletrolítica para purificação, para que a gente possa obter um cobre com aproximadamente 99,9% de pureza, para que ele tenha esse objetivo, melhore a condução de corrente elétrica, já que ele é um bom condutor. E aí está aqui o esquemazinho, galera, o esquemazinho para a obtenção de cobre eletrolítico. Esse termo eletrolítico refere-se a esse cobre de elevadíssimo grau de pureza. Então, o que é que necessita? Inicialmente, a gente pensa no ânodo, que é o polo positivo na eletrólise, onde ocorre a oxidação. A gente vai pensar numa placa de cobre metalúrgico. Existe esse termo cobre metalúrgico e cobre eletrolítico. O cobre metalúrgico é o cobre que ainda vai sofrer eletrólise para poder ocorrer a purificação do cobre nesse tipo de mistura que ainda contém algumas impurezas. E o termo já comentado, cobre eletrolítico, é um cobre de elevadíssima pureza. Então, o ânodo, onde vai ocorrer a oxidação, vai apresentar uma plaquinha de cobre com impureza, denominado cobre metalúrgico. Para o cátodo vai ser um eletrodo inerte adequado. Geralmente, nas questões, o mais indicado, se você está trabalhando com cobre, é que você tem uma chapa de cobre puro. Mas pode ser também o eletrodo inerte platina. Nesse caso, além disso, a gente precisa, para garantir a condução de corrente elétrica, precisamos uma solução aquosa de um sal cúprico. Já que eu estou trabalhando com cobre, então eu preciso de um sal que tenha cobre. Geralmente é sulfato de cobre 2, que é o CuSO4 em solução aquosa. Então, conforme já explicado, por que utilizar esse sal? Justamente para garantir a condução, o fluxo de elétrons, a condução de corrente elétrica. E aí vamos analisar agora, como é que acontece essa eletrólise de purificação. Inicialmente, o que é que nós vamos ter no ânodo? Nós sabemos que no ânodo, que é o polo positivo, vai sofrer descarga do ânion. O ânion sofre descarga no ânodo. Porém, nessa eletrólise de purificação, nós temos mais de um ânion. Por exemplo, nós temos o sulfato na solução aquosa, nós temos a hidroxila e também temos o eletrodo de cobre puro, O eletrodo de cobre puro não, o eletrodo de cobre metalúrgico. Então, o que é que vai acontecer? A gente tem que decidir qual dos três vai sofrer a perda de elétrons. Bem, se a gente pensasse inicialmente entre a hidroxila e entre o sulfato, a gente sabe que na eletrólise aquosa, os ânions oxigenados não têm preferência de descarga. Então, a descarga seria da hidroxila, ela que deveria deixar o elétron no ânodo. Porém, como nós temos o cobre, que é um metal, e o metal por si só ele já tem tendência natural a perder elétrons, a preferência, a primeira descarga que vai sofrer aqui no ânodo será do metal cobre metalúrgico, onde ele vai sofrer oxidação para eliminar as impurezas e aí depois ser convertido em cobre puro. Então, a primeira espécie aqui que vai sofrer oxidação é o cobre metalúrgico.
tá? Que está sendo representado pelo metal cobre no estado sólido. Só que não existe apenas, né, a semi-reação onde vai ocorrer a oxidação no ânodo. Existe também a outra espécie química onde vai ocorrer a redução, que é a captação, o recebimento de elétrons. Então, a reação que acontece no cátion. Galerinha, olha aqui a reação anódica que eu tinha mostrado para vocês, né, que entre os dois ânions e o cobre por ter, o cobre metalúrgico, por ter preferência em sofrer oxidação, por ser metal, né, ele tem preferência por quê? Porque os metais por si só são doadores de elétrons. Então, mostra aqui a reação anódica. Voltando aqui para o cátodo. No cátodo, a gente sabe que acontece redução e na eletrólise o cátodo é o polo negativo. Então, ele vai ocorrer o que nele? A descarga, vai ocorrer a descarga do cátion, uma espécie dotada de carga positiva. E aí nós temos que cátions? Nós temos o H+, da altionização da água na nossa solução. E como estamos utilizando o cobre como exemplo de purificação, utilizamos uma solução de cobre. Então, cobre 2+, na solução aquosa, também pode sofrer descarga no polo negativo. Todavia, é importante a gente decidir qual dos dois, né, justamente vai participar da reação catódica. E aí você tem que lembrar da aula anterior, uma das aulas anteriores, que fala da série de prioridade de descarga dos cátions. Quando você tem o H+, que é o cátion hidrônio, H3 ou mais, e você tem o metal de transição ou metal nobre, a preferência de descarga é do metal de transição, família B. Por quê? Porque ele é menos reativo. Nesse caso, é seu cobre 2+, oriundo da solução aquosa, que está ali no meio, né, onde a gente utilizou o sal. Continuando. Então, a reação catódica vai ser feita a partir, né, do recebimento de elétrons pelo cobre 2+, sendo reduzido de NOx 2 para NOx 0. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar agora com a reação anódica, onde ocorreu a oxidação, e com a reação catódica, onde está ocorrendo a redução. Nós vamos juntar as duas e observar, né, o que é que, no fim, a gente obtém, que é a equação global. Observe aqui. A primeira reação é a reação, né, de oxidação, perda de elétrons. Observe que os 2 mols de elétrons no lado do produto, que é a oxidação, né, do cobre metálico, do cobre metalúrgico, que é aquele que tem impurezas, tá? A segunda é com o cátion, né, sofrendo descarga no cátion, onde ele recebe os 2 mols de elétrons, sendo reduzido a cobre metálico puro. Se vocês observarem, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter aqui, na obtenção da global, por exemplo, o cobre sólido como reagente, ele vai ser cancelado porque é uma substância intermediária com cobre sólido na segunda equação, já que ele é produto. A mesma coisa acontece com o cobre 2+, seja o cobre catiônico, produto com reagente, e também os mols de elétrons, 2 mols de elétrons no reagente, 2 mols de elétrons no produto. Se vocês observarem, tudo que tinha na reação anódica e tudo que tinha na reação catódica foi cancelado, né, da reação, foi omitida da reação global. Então, aqui não tem, se você observar, aqui não tem uma transformação química, não houve uma reação química. Então, ó, não houve transformação química. Por quê? Porque o que a gente fez foi apenas transportar o cobre, que estava em um eletrodo, e um polo para o outro. Ou seja, nós transportamos o cobre do polo positivo para o polo negativo. Então, apenas foi uma movimentação de cobre de um eletrodo para o outro. Então, a gente tinha cobre impuro em um eletrodo, que era o cobre metalúrgico, e passamos a obter cobre puro no outro eletrodo. Então, apenas uma transferência, apenas um transporte. Então, não houve reação química. Então, o que a gente obteve foi o quê? O nosso cobre impuro, que é o metalúrgico, foi por processo de oxirredução transformado em cobre puro. E o resto da impureza e as impurezas, porque no cobre metalúrgico existem impurezas. Então essas impurezas elas vão estar presentes no meio. Então, ó, essas impurezas vão ter resto de minério, sílica, areia, tá? E também um pouco de prata e um pouco de ouro. E aí, talvez você esteja aí se questionando o que fazer com essa prata e o que fazer com esse ouro, já que são metais nobres. Galerinha, deixa eu dizer uma coisinha a vocês. Respondo já a pergunta. Esse resto de minério, essa sílica, tá? Essa quantidade muito pequena de prata e ouro são considerados, como vocês vão observar no texto da questão, quando vocês estiverem trabalhando uma questão de Enem ou vestibulares tradicionais, vão ouvir o termo lama anódica. Na verdade, né,
são as impurezas resultantes do processo de oxidação do cobre metalúrgico. Você pode sim extrair retirar no processo de separação de misturas, essa prata e esse ouro, mas por eletrólise não. Por quê? Porque a diferença de potencial ela não é suficiente para transformar a prata e o ouro em cátions, para que eles possam sofrer descarga. Então a gente pode, em um processo de separação de misturas, separar esses constituintes, mas não por eletrólise, porque a DDP ela é suficiente apenas para trabalhar com os eletrodos participantes da reação, tá, galerinha? Então, com isso, a gente consegue purificar o cobre, que estava lá no processo de cobre metalúrgico, retirar as impurezas, purificando esse cobre, e aí esse cobre, sendo de elevado grau de pureza, pode ser utilizado como um dos objetivos do exemplo trabalhado aqui, é a obtenção de cobre eletrolítico, que é o cobre utilizado para a fabricação de fios elétricos, pois apresenta um grau de pureza de quase 100%. Com isso a gente encerra a nossa aula de número 9. Se você gostou da aula, não esquece de deixar o like aí no vídeo, tá? Em breve eu vou retornar aqui com a aula de número 10, para que vocês tenham todo o conteúdo de eletrólise, possam estudar para o colégio, para você que está no ensino médio, para o Enem e para os vestibulares. Beijos!